Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudo da doutrina consoladora. Hoje teremos nosso irmão Flávio Lima, que vai abordar um tema da maior importância, e sem ele nós não avançaremos no trajeto evolutivo do nosso espírito. Fora da caridade não há salvação. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, nos harmonizar, agradecendo primeiramente a Deus por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E a espiritualidade amiga da casa, que já preparou esse ambiente de forma harmônica para que nós pudéssemos aqui estar e entender, compreender e praticar o que o nosso irmão nos trará na sua mensagem. E assim, em prece, rogando a interferência dos Espíritos de luz, passo a palavra ao nosso irmão Flávio para que ele nos traga a sua mensagem. Muita paz. Boa noite. E assim, vamos iniciar os trabalhos nesta noite e vamos abordar o tema: fora da caridade não há salvação. Esse tema é um tema que se encontra previsto, se encontra escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E quando se pensa em salvação, uma ideia lógica que se apresenta é como oposição à perdição. Porque ou você está salvo ou você está perdido, né? Então, essa ideia também se verifica, se extrai do próprio texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas e salvação? Qual é o conceito que a gente pode dar de salvação? O que vem ser salvação? Ora, para muitos que acreditam que nós só temos uma existência terrena, salvação, né, é o tudo ou nada. Ou a gente consegue a salvação, ou nós estamos perdidos. Então, a salvação ou perdição vai determinar para essas pessoas o futuro eterno do indivíduo. Se o indivíduo vai para o céu ou se ele vai para o inferno. Mas nós, da doutrina espírita, que compreendemos que nós temos várias existências, que o homem ele não encerra a sua existência aqui, nesse universo, pela existência terrena, mas ele tem outras oportunidades para vivenciar outras coisas, outros corpos, outras capacidades, outras amizades, outras famílias. Tem a oportunidade de corrigir os erros do passado, que tem a oportunidade de conhecer coisas, de experimentar coisas diferentes, de nascer em ambientes propícios ao desenvolvimento de algumas habilidades. Ora, quem é que não gostaria de tocar piano? Me parece algo maravilhoso. Mas eu nasci num ambiente em que não tive essa oportunidade. Tocar piano não foi uma possibilidade. Quem sabe, em outra existência, eu não nasça
num local, numa situação que eu tenha essa oportunidade. Imagine alguém que quer nascer com habilidade atlética, podendo ser um corredor, um nadador, né? Então, com a bondade de Deus, ele pode experimentar essa condição. Bom, essa ideia de salvação numa situação estática, única e definidora do futuro de cada um, ela é reinterpretada quando se constata a realidade da reencarnação. E por que eu falo da realidade da reencarnação? Porque a reencarnação é uma realidade provada de várias formas, de várias maneiras. Então, a reencarnação é uma realidade. E ela nos permite compreender como o nosso universo ele é maravilhoso. E como Deus é soberanamente bom e justo. Porque imagina que nós estamos na sala de aula e a escola diz o seguinte: olhe, você não está passando nessa cadeira. Você vai voltar todo ano até você passar. A gente vai colocar os melhores professores para você passar nessa cadeira. E todo ano a gente volta e vai ali com novos professores, novas circunstâncias, até um determinado momento que a gente passa. Deus fornece essa escola maravilhosa para nós, através das reencarnações. A salvação ou perdição não ocorre em um momento pontual na existência do indivíduo. Não é algo que ocorre ali, olha, vamos para um tribunal divino onde seremos julgados. Os que conseguem atingir um determinado grau, sobem. Os que não conseguem, descem. E essa é uma situação que está definida. Definido isso, os que estão lá em cima ficam lá, os que estão lá embaixo nunca mais sairão de lá, de baixo. Então, é algo que vai contra essa ideia de bondade e de justiça. Porque, veja, nós que temos nossos filhos, nós não gostaríamos de dar a eles a oportunidade sempre de consertarem os erros, de aprenderem e de evoluírem. A gente não quer isso para nossos filhos? É óbvio que sim. Deus é muito melhor do que nós, muito melhor do que a gente possa imaginar. Deus nos oferece isso através das reencarnações. Então, a ideia de que a salvação ela ocorre num momento pontual e que aquele momento é definidor de toda a existência do indivíduo é algo que não vai ao encontro das ideias do Espiritismo. E, por que não dizer, da realidade da reencarnação? O que é a salvação no sentido espírita? Salvação ocorre pelo processo existencial de purga dos nossos débitos, de aprendizado de conhecimentos essenciais para nosso processo evolutivo e da prática do Evangelho do Cristo, em que a caridade e a humildade são os caminhos utilizados na senda da salvação. Ora,
Quando se diz, fazendo a interpretação correta dos ensinamentos do Cristo em várias oportunidades, que fora da caridade não há salvação, nós temos que entender, na realidade, que é a prática da caridade que nos faz evoluir, que nos faz pagar os débitos do passado, que nos faz aprender, que nos faz seguir o Evangelho de Jesus. Por isso é que fora da caridade não há salvação. A caridade, certo, é o mote, é a razão pelo qual nós devemos agir e assim o fazendo, nós vamos evoluir. E nessa evolução, nós vamos nos depurando. Nós vamos nos tornando melhores. E à medida que a gente vai evoluindo, Deus vai nos ofertando trabalhos, atividades cada vez mais laboriosas dentro das nossas condições. Trabalho, solidariedade e perseverança. Quando Pestalozzi, o mestre suíço, apresentou essa tríade na revolução educacional, que ele assim o fez, Pestalozzi, suíço, estudioso, escritor, ele entendia que todas as pessoas deveriam ser educadas, que o caminho da prática do bem e da evolução era a educação. Mas ele advertia, ora, educar exige ao menos 3 coisas: trabalho, solidariedade e perseverança. Ora, quando nós vemos que esse processo educacional é lento, é difícil, é laborioso, nós não podemos imaginar que esse processo evolutivo e esse processo de salvação seja diferente. Também é um processo difícil. Também é um processo que exige de nós trabalho. E que esse trabalho ele saia de nós mesmos para os outros. Porque o nosso papel aqui, como encarnado, não é apenas a gente angariar saberes, angariar condições, desenvolver habilidades. É muito mais do que isso. É usar tudo o que a gente consegue ter aqui como encarnados em prol das pessoas que necessitam. Agora, é fácil? É assim? Basta apenas uma vontade rasa para que as coisas aconteçam? Não. Não, não é suficiente. É necessário perseverar. E eu estava, há alguns dias atrás, conversando com uma pessoa e, a conversa era: por que algumas pessoas atingem uma determinada qualificação em alguma área e outros não conseguem? Muitas vezes, aquela pessoa que não consegue atingir a qualificação tão elevada, ela é mais preparada do que a outra, mas não conseguiu atingir. Por quê? Porque, às vezes, a habilidade, a capacidade não é suficiente. É necessário trabalho, é necessário perseverança.
Porque as dificuldades, elas são inerentes à vida das pessoas. Todos nós estamos aqui para sermos testados ao extremo. E quando nós somos testados ao extremo, muitas vezes nós entramos em desespero, entramos em perplexidade, entramos no abalo emocional, mas devemos compreender que se nós estamos sendo testados daquela forma, é para nosso bem. É para que a gente possa cumprir o nosso papel como encarnados. E muitas vezes nós, na espiritualidade, quando temos condição, nós pedimos aquela prova dura, difícil. Quando não pedimos, os irmãos da espiritualidade que trabalharam no nosso processo de encarnação, ele nos oferta aquela circunstância. Vejam só, hoje em dia praticamente se entende que a pandemia está superada, né? Ou se não está superada, está controlada. E muitos dos irmãos que encarnaram para vivenciarem a pandemia sabiam antes da encarnação que seriam para eles um momento decisivo, que eles tinham que vivenciar as angústias, as dificuldades e o sofrimento da doença. Nada acontece ao acaso no processo encarnatório. Bem, irmãos, a evolução espiritual ocorre num longo processo evolutivo. Experimentamos vivências diversas, muitas vezes essas vivências elas são dolorosas. Os obstáculos para a evolução que são considerados intransponíveis em uma encarnação são ultrapassados em encarnações seguintes. Em outras encarnações, nós conseguimos superar. E aquilo é um ganho, é uma vitória, é algo que nós vamos levar para sempre. Porque o espírito, ele não regride. Quando ele atinge um determinado estágio, ele não volta atrás. Ele já angariou aquele conhecimento, ele já angariou aquela condição e ele prossegue em sua evolução. Para evoluir, é necessário atingir as condições ideais para superarmos aqueles obstáculos. É por isso que muitas vezes, né, nós nos pegamos, né, diante de determinadas circunstâncias, praticando uma atitude que vai mudar a nossa vida. Talvez não mudar completamente, mas muitas vezes a gente vai pensando naquilo, aquilo vai maturando. Em um determinado momento, quando nós nos encontramos em condições para evoluir, aí vem o estalo e a gente modifica aquele comportamento. E aquilo ali é algo que é decorrente da nossa vivência, do nosso trabalho, da nossa reforma íntima e vai nos ajudar em nosso processo evolutivo. Erros do passado são deixados para trás e nossos defeitos são depurados nas diversas experiências terrenas de aprendizado e de sofrimento. Pouco a pouco nos aproximamos da felicidade plena, a salvação. Porque quanto mais nós evoluímos, mais nos tornamos plenos, mais nos tornamos aptos a compreender o nosso papel aqui na Terra.
E quanto mais nós compreendemos o papel aqui na Terra, mais entendemos a nossa missão divina. A nossa missão divina. E a nossa missão divina é praticar o bem. Essa é a nossa missão. Todos nós, dentro dos limites e das condições de cada um de nós. Aí você pode perguntar, e por que as pessoas muitas vezes não praticam o bem? Porque se deixaram levar pela porta larga. Optaram pelo caminho mais fácil e não pelo caminho do trabalho. Pelo caminho que andam menos pessoas, mas exige muito mais de você do que aquela porta aberta, aquela porta larga que muita gente vai. Emmanuel, o guia espiritual de Francisco Xavier, já disse que a salvação não é ganhar o reino dos céus. Não é isso. Não é o encontro com o paraíso após a morte. Salvação é a libertação do compromisso. É a regularização de débitos. E alguém pode dizer, puxa vida, e agora? Eu estava pensando que eu iria me salvar facinho, né? É só aprontar. Aí quando chega na hora de morrer, chama aí alguém que possa me salvar, né? Um eclesiástico que possa me salvar. É só ele me ouvir e eu tô salvo. Não é bem assim, certo? Porque ninguém, na realidade, pode salvar os outros. Porque a salvação, que é esse despreendimento de débitos, esse acúmulo de conhecimento, essa folha corrida do bem, que supere muito a do mal, né? Tem uma passagem bíblica que diz o seguinte, que a prática do bem apaga um rosário de débitos. Não é exatamente isso, mas a ideia é essa. Então, irmãos, praticar o bem como mote, como ação, como algo que a gente pensa. Por que eu vou agir assim? Porque vai ajudar A, B ou C. Por que eu não vou agir assim? Porque vai ajudar A, B ou C. Já indica que você está no caminho da salvação. A salvação, ela é individual. É algo que você conquista com as suas ações, com as suas práticas. E práticas de acordo com o Evangelho de Jesus. Porque Jesus nos legou um Evangelho maravilhoso, um guia seguro para que a gente possa evoluir, para que a gente possa atingir a felicidade plena. É fácil seguir? Não. Por quê? Porque nós temos sentimentos de egoísmo, de vaidade, de inveja. E isso dificulta a nossa evolução. Mas é bom ouvir isso. É importante saber. Porque se a gente conseguir mudar alguma coisa, pequena que seja, em algum aspecto da nossa vida, no sentido de seguir o Evangelho de Jesus, isso será bom para você, isso será bom para aquela pessoa que está a seu lado, isso será bom para a sua família, para os seus vizinhos e para todos aqueles com quem você tenha contato. Não nos esqueçamos que Deus
retribuirá a cada um segundo as suas obras. Está lá em Romanos. Cada um de nós prestará contas de si mesmos a Deus. Contas do quê? Do que fizemos e que deixamos de fazer. Deus é soberanamente bom e justo. E a justiça, o conceito de justiça, né, tem um escritor romano muito conhecido para aqueles que gostam do direito, Ulpiano, né? O piano não, é o piano com U, que ele dizia: justiça é dar a cada um o que é seu. Ou seja, justiça é dar segundo as suas obras. Disse o apóstolo Tiago: pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras? Ora, tem tantas pessoas, né, que têm uma fé inabalável, acreditam muito bem, mas e a solidariedade? E o que é que você vai trazer de bom com a fé que você tem? Não, mas é para mim. Aí, se é para você e você não quer distribuir, então você está sendo egoísta. E o egoísmo é um empecilho, certo? À caridade. O egoísmo é um empecilho à prática do amor, a seguir o evangelho de Jesus. E aí diz Tiago: pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras? Poderá a fé salvá-lo? Se um irmão estiverem nus, carentes do alimento diário, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Veja a ideia de Tiago. Qual é o proveito da sua fé se você tem uma fé egoísta? O que é que adianta você ter fé se você não aplica isso? Se você não vai e ajuda quem precisa? Se você não vai e você muda você mesmo para agir de acordo com a sua fé? Então, será uma fé morta na visão de Tiago. Assim é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. É uma fé estéril. É uma fé que dela não nasce nada. É uma fé que não tem solidariedade. Então é algo que, na realidade, você não consegue evoluir. Porque você está usando aquilo ali, às vezes, como instrumento para se achar melhor do que outras pessoas. Ah, eu me acho superior a fulano, né? Porque eu tenho fé, ele não tem. Irmãos, a salvação é algo que exige pequenas decisões que devemos tomar na nossa caminhada terrena. São ações que devemos praticar para que a gente possa substituir o egoísmo pela solidariedade, o ódio pelo amor, a inveja, certo? Pelo elogio verdadeiro àquelas pessoas que têm coisas que a gente não tem. O perdão, certo? Por aquilo que nos é praticado, né? Contra a nossa pessoa. Então, são ações que devemos praticar para que a gente possa seguir essa senda da salvação. Bem,
Jesus, quando esteve aqui na Terra, e aqui seria uma apresentação artística, né, do momento em que ele é interpelado pelo governador romano, né, e ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, e ele diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você compreender que o Evangelho de Jesus é o amor na sua mais profunda acepção, e que a caridade é o amor em movimento, bem você compreende que sem caridade, não há salvação. Irmãos, e aí, caridade, salvação, mas o que vem ser caridade? O que é caridade? Caridade é chegar e deixar a esmola para aquela pessoa que lhe pede quando você passa? É também. Caridade é você ouvir aquelas pessoas que chegam, né, para você e começam aquela conversa, né, bem longa, fastiosa, e você fica ali e lá vem aquela pessoa, vai dizer um bocado de coisa, não sei o quê, aí você já toma o rumo e se afasta. É caridade também. Caridade é você ensinar alguém que está fazendo errado. Obviamente que você não vai impor, né? Você não vai impor. Eu posso fazer isso, né? Porque tem pessoas que, se você for se aproximar, dizer alguma coisa que ele está fazendo errado, a pessoa vira um leão. Então, olha, estou vendo aqui, eu posso te dar uma dica aí sobre isso. Isso é caridade. Há muitas formas de caridade. Perdão, né? Tem pessoas que praticam algo e ficam com aquele sentimento, né? Com medo da pessoa ou com remorso. Você chegar para aquela pessoa e dizer, olha, aquilo que você me fez, olha, está superado. Eu provavelmente, em outras circunstâncias, teria feito a mesma coisa. Olha, irmão, vamos em frente. Aprende o que foi vivenciado. Sigamos sem esse obstáculo para que a gente possa ter um bom relacionamento. Porque é importante que a gente possa resolver os problemas que nós temos com as pessoas que temos contato, enquanto essas pessoas estão caminhando conosco. Porque lá na frente, se a gente não resolve aqui, nessa encarnação, quem sabe essa pessoa será um obsessor nosso, ou a gente vai nutrir algum sentimento negativo por aquela pessoa que nos fez algo, né? Então, a gente precisa procurar corrigir os erros enquanto nós estamos encarnados. Porque senão vamos precisar corrigir esses erros em outras encarnações. Jesus nos orientou sobre os 2 maiores mandamentos que devemos guiar nossas condutas. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses 2 mandamentos, eles são o resumo das ideias de Jesus. Amor, 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 amor. Amor ao próximo e amor a Deus. Amor a Deus, porque amando a Deus, você compreende o seu papel aqui e você ama de uma forma mais integral, porque você se compreende e você compreende
por que está aqui, por que às vezes a gente precisa perdoar uma pessoa, certo? Ah, aquela pessoa fez alguma coisa contra mim, eu não vou perdoar. Perdoa, perdoa. Porque você, em outras oportunidades, você teria feito igual. E você não gostaria de ter sido perdoado? Gostaria. Então, faz aos outros com aquilo que gostaria que fizessem para contigo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas quem é o próximo? Já perguntaram isso a Jesus certa vez. Quem é o próximo? É aquele que está junto? É aquele que está aqui que eu posso ver? Quem é o próximo? O próximo é aquele que a gente pode ajudar. Esse é o próximo. O próximo é aquele que a gente pode agir no sentido de praticar o bem para essa pessoa. Esse é o próximo. Não é aquele que está fisicamente próximo a nós. Irmãos, fora da caridade não há salvação. E não há mesmo. Porque a caridade, ela nos ensina. Mas nos ensina muito. Quanto mais caridade você pratica, mais você aprende. E mais feliz você é. Por que mais feliz você é? Porque você fica mais leve. Porque você sente o sofrimento dos outros. E você vê que as suas dores, elas são pequenas diante do sofrimento das outras pessoas. Eu falei para vocês sobre a questão da caridade, né? Nas suas várias acepções, né? E a caridade, ela, junto com a humildade, mostra toda a conduta de Jesus aqui na Terra. Jesus era extremamente humilde e era caridoso na sua acepção máxima. Jesus é o nosso modelo de conduta. Nós nos guiamos em Jesus para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ser melhor do que éramos no passado, para que a gente possa ser mais feliz. Se alguém perguntar, o que é que você quer da vida? Alguns podem dizer, eu quero riqueza, eu quero uma casa nova, eu quero isso, eu quero aquilo, e muitas vezes são coisas materiais. Eu quero andar, eu quero ver, eu quero enxergar coisas bastante palpáveis e justas, né? Mas será que aquilo que tu almejas lhe trará felicidade? Porque muitas vezes nós direcionamos as nossas energias para coisas que não nos traz felicidade. Quantos de nós já nos deparamos com a situação de direcionarmos tempo, dinheiro, esforço para alguma coisa? E no final, quando a gente consegue, aquilo ali perde todo o significado. Então, a gente estava direcionando, né, a nossa felicidade para algo material. O material, ele não traz felicidade, o material em si. É óbvio que a gente precisa do material para comer, para vestir, para dormir, para nos locomover. É normal querer o material, mas ter o material como objetivo de vida, e pior, ter o material como sinônimo de felicidade, é um grande engano. É um enorme engano. Irmãos, não é possível viver plenamente sem amar plenamente. Amar a Deus acima de todas as coisas
e ao próximo como a si mesmo. O amor, na sua expressão mais elevada, é a chave que abre todos os tesouros do céu. Mas para isso, nós precisamos do que a gente vem falando aqui, né, nos centros espíritas, da reforma íntima, da reflexão sobre a nossa conduta. Será que a gente não tem nada na nossa conduta que a gente não possa modificar para que a gente possa nos aproximar de Jesus? Será? Ora, eu acho que temos, né? Temos muitas coisas que nós podemos fazer. A gente não pode também querer mudar de uma hora para outra, como se fosse uma mágica. Ora, o trabalho de reforma íntima é lento, é demorado e exige algo que Pestalozzi colocou como essencial: perseverança. Perseverança. Exige perseverança. Nós não devemos nos abater diante das dificuldades. Porque da mesma forma que quando o ferreiro ele tem que bater no material, no minério, para que ele possa ficar rígido, forte e cumprir o papel a que se destina, nós muitas vezes temos que sofrer as agruras do sofrimento para nos fortalecer e aguentarmos as dificuldades e os papéis, né? As posições e as atividades que nós vamos desempenhar. Precisamos ter aquela força, né, para suportar o peso, do mesmo jeito que o ferro é preparado pelo ferreiro. Então, amar plenamente, para viver plenamente é necessário amar plenamente. E Jesus disse mais, disse para amar os inimigos. Aqueles que nos agridem, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos dizem impropérios, aqueles que tramam contra nós, devemos perdoá-los. E, se conseguirmos perdoá-los, e o que é perdoar? Perdoar é você simplesmente, quando pensar naquela pessoa, não vir nenhum traço de negatividade. Quando você conseguir fazer isso, você perdoou. Ah, fulano de tal, às vezes, né, quando você está nesse processo, você lembra de fulano de tal, já vem alguma coisa negativa. Mas se você começar esse processo de perdão, vai chegar um momento que você vai pensar no fulano de tal e nada de negativo vem na sua cabeça. Quem é que mais ganha quando se pede perdão? É o perdoado? É aquela pessoa que praticou o mal para com você? Será que é essa pessoa que mais ganha? Não. Somos nós que perdoamos. Quem perdoa é o maior beneficiado. Por quê? Porque você corta o vínculo com aquele momento de dor e sofrimento. E só você e ninguém mais pode fazer isso. Só você pode cortar o vínculo do sofrimento. E o caminho é o perdão. Perdão como forma de caridade. Amar plenamente, desapegar-se de si mesmo em benefício de alguém. Eu sou professor e eu estava nos corredores da faculdade e uma aluna veio falar comigo: professor, o senhor disse uma coisa para mim, certa vez, que
eu estou gravado na memória que o senhor falou isso. O senhor disse isso, eu disse porque ser professor não é apenas passar o conteúdo da sala de aula, não. É deixar uma parte de mim com vocês. A melhor parte de mim para com vocês. Mas isso não é um atributo apenas do professor. Nós também podemos fazer isso sem sermos professores, sem estarmos numa cátedra, sem darmos aula. Podemos deixar uma parte de nós mesmos às outras pessoas que nós tivermos contato. É uma palavra de incentivo. É um ouvido que não se cansa de ouvir. É um olhar de alguém que precisa, né, ser olhado com admiração. É um abraço. É uma palavra de incentivo. Certo? São coisas, às vezes, muito simples e para aquela pessoa representa muito. Muito mais do que imaginamos. Quando se pratica o bem, o resultado vai muito além das nossas expectativas. Geralmente, se transcende as nossas expectativas. Aquilo que imaginamos que nós estamos tendo como resultado, na verdade, é muito superior àquilo. É um círculo, é uma teia do bem. E muitas vezes você faz parte daquela teia. Você tem um papel naquela teia. Você pratica o bem ali e a partir daquilo ali, outras ações do bem são praticadas porque você cumpriu o seu papel que Deus espera de nós. Amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes. Isso aí na ideia de caridade. Ora, quando a gente vê o amor que a gente tem para com os filhos, né? É que a gente pensa, a gente compreende isso. Olha, quando você ama um filho, você esquece de si mesmo. A mãe, ela tira a comida que vai comer e entrega ao filho. O pai, ele fica na frente do animal que vai atacar para não atingir o filho. A gente dá uma parte de nós àqueles que nós amamos. E nós podemos fazer isso. Veja, a prova maior de amor que Jesus teve. Ele veio aqui, à Terra, sem precisar, porque ele não precisaria ter vindo aqui, mas ele veio e disse, não, aquele povo, aquela população ali da Terra, está sofrendo muito. Eu vou lá ajudá-los. Eles precisam, certo? Eles precisam de um evangelho que os faça compreender, que os faça progredir, que os faça ser mais felizes. Eu vou lá, mas vai se colocar entre essas feras? Vou, porque é necessário. Vai ser morto, eu sei disso, mas eu estarei me entregando em prol deles. Jesus se sacrificou por nós. Isso é inegável. Ele deu o que tinha de melhor para nós. Ele deu o seu evangelho, ele deu a sua conduta e ele deu a sua vida. Como exemplo, como forma de proceder. Ora, a gente não precisa fazer a mesma coisa. Mas a gente pode fazer muito mais do que estamos fazendo no momento. Podemos muito mais do que imaginamos.
Joana de Anjos, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos ensina: Jesus, superando todos os limites do conhecimento, fez-se o biótipo do homem integral, por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus, na condição de ser mais perfeito de que se tem notícia. Toda a sua vida é modelar, tornando-se o exemplo a ser seguido para o logro da plenitude, de quem deseja libertação real. Essa última palavra, libertação real. Vocês acham que nós somos livres? Nossa liberdade é relativa. Porque nós não compreendemos com perfeição muitas sutilezas da vida. E nos aprisionamos diante de modelos que não são bons para nós. E é por isso que, às vezes, você luta tanto para mudar de carro. Você luta tanto para melhorar a casa ali. E muitas vezes de uma forma que pode até afetar a sua própria saúde. Ou pode afetar a atenção que você dá a seus filhos e à sua esposa. Quem não sabe de histórias de pessoas que se dedicaram tanto ao trabalho que destruíram a própria família? Será que valeu a pena? Certamente que não. Então, a libertação real. A gente precisa se libertar. Jesus nos mostra o caminho da libertação também. A prática do bem e do amor. Enquanto nós trocamos o bem pelo ódio, trocamos a inveja pela admiração de outras pessoas, nós vamos nos tornando prisioneiros. E muitas vezes, como eu falei, vamos adotando modelos que não nos traz felicidade. E que, às vezes, aquela felicidade daquela pessoa que está mostrando ali é fake, não é real. Ela mostra aquilo, olha como ela está feliz, olha como está não sei o quê, e aquilo ali não é real. A pessoa não está feliz. Então, a pessoa está aprisionada diante aquela vida irreal e a gente está se aprisionando na vida irreal dela. Refletir o que realmente nos traz felicidade. Nada substitui o amor na sua profundidade, na sua expressão mais elevada. Ora, quem é que não já teve assim de um filho, de uma mãe, chegar e dizer para você: meu pai, minha mãe, obrigado por isso. Ou o pai ou a mãe dizer alguma coisa e você sente, tem um sentimento ali, algo indescritível, não é verdade? Você se sente tão feliz de poder ter ajudado a mãe, ter ajudado ao pai. E muitas vezes agora a gente terminou um carnaval e muitos de nós ficamos junto com os nossos familiares, não é verdade? Interagindo mais com os netos, com os sobrinhos, com os filhos, com os amigos, né? E foi aquela satisfação de estar ali junto daquelas pessoas, não é verdade? Nada substitui o afeto. O afeto, ele é insubstituível. E o afeto só se tem de pessoas que você ama. Pessoas que você tem amor, que tem interesse. É óbvio que à medida que você vai evoluindo, você vai fazendo, né? Em que você vai ampliando sua capacidade de amar. Jesus, em dado momento, quando chegou na casa dos seus pais, né? Aí tinha um bocado de gente lá de fora, aí Jesus chegou
e alguém perguntou a ele, disse para ele, você está agindo aí, atendendo esse povo todinho, interessante, mas e como é que você faz isso, né? Como é que você pode dar tanta atenção às pessoas, né? Como você dá atenção à sua mãe e aos seus irmãos? Aí ele disse, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Dizendo que ele tinha uma capacidade integral de amar. O amor que ele podia atribuir para uma pessoa desconhecida era da mesma forma que o amor que ele tinha para com o irmão e para com a mãe. Veja como ele era evoluído. Podemos muito mais do que imaginamos. Nossa vida é campo de luta, de aprendizado e de evolução, mas também de oportunidade para bem cumprirmos nossa tarefa, que está relacionada com as tarefas de outras pessoas, numa teia de relações espirituais que transcende nossa capacidade de compreender. Somos ali, um nó da teia. Um nó da teia. Mas para a teia funcionar, a gente precisa atuar como um nó, segurar aquele ponto ali. E muitas vezes a gente não percebe isso, certo? O nosso papel. E Jesus, tão elevado, tão humilde, nos deixou essa mensagem. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Há um exemplo maior do que humildade, do que esse? Eu não conheço. Jesus mudou o mundo. É um marco do mundo. E ele chegou e disse, olha, vocês podem fazer coisas maiores do que eu fiz. Vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Humildade e caridade. Na medida que a gente for ficando mais elevado, angariando conhecimento, angariando condições, não nos deixemos contaminar pela vaidade. Nós estamos ali para desempenhar um papel. Deus nos permitiu chegar naquela condição. Se Deus nos permitiu chegar naquela condição, é porque podemos realizar. E podemos realizar muito mais do que imaginamos. Obrigado. Obrigado, Flávio. Mais uma mensagem de elevação para todos nós. Como você bem disse, não pode, numa única existência, nós praticarmos a caridade na sua plenitude. Tudo é um processo, e cada reencarnação é um processo de reeducação do espírito. Então, nós temos que... É trabalhoso fazer a caridade, porque temos que renunciar ao egoísmo, ao orgulho, à inveja, à prepotência, mas, como somos perfectíveis, precisamos enfrentar essas dificuldades e vencer os desafios. Então, fazendo uma lembrança para vocês que, em março, vamos iniciar o curso de passe, nas quintas-feiras, às 20 horas. Quem se interessar, vá se preparando para a inscrição. Eu pediria ao nosso irmão Flávio para fazer a prece de encerramento. Senhor Deus, Mestre Jesus, irmãos da espiritualidade, inclusive que trabalharam diretamente na preparação desta sala, desta casa, para que nós pudéssemos estar atentos, estar com plena capacidade de escutar a mensagem que foi apresentada, os comentários a respeito do Evangelho de Jesus. Temos que agradecer por aqui nos encontrarmos. Temos que agradecer por nós termos as condições de refletir, as condições de pensar sobre o que escutamos e termos tempo para podermos
realizar a nossa reforma íntima, necessária para a nossa evolução, para a nossa busca pela felicidade real e plena. Que Jesus, que os irmãos da espiritualidade nos permita chegar em casa em paz, em tranquilidade e que os pensamentos positivos nos acompanhem para que a gente tenha um dia de amanhã produtivo, tranquilo, em paz, com muita saúde, que seja bem produtivo para todos nós. Jesus nos acompanhe. Bom, e assim, terminando a primeira fase dos nossos trabalhos do dia, da noite, vocês mantenham-se harmonizados, aguardando a chamada para o passe, e muita paz.